Qual é a sugestão que você dá para os pais para perceber, evidentemente, essa atraso no crescimento e devem procurar ajuda, como devem fazer? É muito importante um segmento da altura e do peso no período infantil. Isso normalmente é feito nos consultórios e ambulatórios de pediatria. E quando essa criança está no percentil, que a gente chama percentil 5, 10, e principalmente fora do canal familiar esperado, ela precisa ser investigada, às vezes por um endocrinologista pediátrico ou um endocrinologista com formação nesta área, para entender melhor qual seria a razão de um déficit de crescimento. O que chama a atenção é quando a criança não está de acordo com a altura em relação aos seus pares. Então, na escola, a gente já percebe que é uma criança que está abaixo das crianças da mesma classe, da mesma idade e do mesmo sexo. Então, isso que deve chamar a atenção. Logicamente, famílias que têm já uma altura mais baixa precisam entender que, às vezes, o fator genético tem um papel e que essa criança é mais baixa, mas ela corresponde ao perfil da família. Agora, vamos pensar em contrário, uma família alta com uma criança baixa. Isso certamente deve levar a uma investigação médica criteriosa, porque isso não é esperado. E aí a possível causa precisa ser tratada. Eu enfatizei bastante, Calil, a necessidade de reconhecer a etiologia ou as causas do déficit de crescimento, porque isso implica num tratamento mais racional. O uso sem critério de hormônios não é recomendado. É muito importante entender a causa para ter uma indicação mais precisa e adequada no tratamento da criança com déficit de crescimento ou mesmo baixa estatura. E hoje, na sua opinião, tanto no mundo como no Brasil, existe a procura, evidentemente, por hormônio de crescimento. Sim. E o uso indiscriminado. Sim. Existe, na tua opinião, quer dizer, no dia a dia? Infelizmente, o uso de hormônio de crescimento em crianças normais, absolutamente normais, tem sido aplicado no Brasil e também fora do Brasil. E isso pode sim estar associado a um tratamento estético e que não necessariamente vai responder às expectativas dos pais e da criança, trazendo às vezes a impressão que a criança é doente, uma criança normal que precisa usar diariamente uma injeção no período noturno, pode ter a impressão que ela não é normal. Além disso, ela está sujeita a possíveis efeitos adversos do uso de um hormônio sem necessidade. Quando é indicado o hormônio de crescimento? Várias situações hoje têm como tratamento o hormônio de crescimento. Algumas alterações genéticas, incluindo o déficit de produção do próprio hormônio de crescimento. Em crianças também que têm algumas doenças genéticas, entre elas a síndrome de Turner, que é uma síndrome com defeito do cromossomo X, que se beneficia com o tratamento com hormônio de crescimento. Crianças com uma baixa estatura de origem familiar, mas uma baixa estatura real, também podem se beneficiar com o hormônio de crescimento. E em algumas situações em que você tem lesões hipofisárias e hipotalâmicas, onde há malformação desses sistemas e a produção dos hormônios pode estar comprometida. Então, essas são as situações conhecidas como clássicas.